Então é o seguinte, é uma sequência, né, dessa treta Malafaia com o Marçal. Então nós vamos botar o vídeo do Marçal, depois ter uma entrevista do Marçal lá no Braddock Show. Essa entrevista não é recente, mas ela contextualiza tudo sobre essa treta aí. E o Marçal responde ao Malafaia, né? Também tem ali sobre a campanha do Hamas no Rio. E para fechar, a gente tem aqui Bolsonaro e Tarcísio falando sobre o Nunes, né? Esse apoio do Bolsonaro e o Tarcísio ao Nunes. Então vamos começar com um vídeo Malafaia falando sobre Marçal. Vamos nessa. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para desmascarar as farsas. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para desmascarar as farsas de Pablo Marçal querendo enganar o povo evangélico. Não só o povo evangélico, o povo de São Paulo e do Brasil. Eu vou falar aqui coisas sérias e graves, coisa que você não percebeu. Você vai ver o próprio Pablo Marçal desmascarando ele mesmo. Depois de você assistir todo esse vídeo, você continuar apoiando esse cara, com todo respeito, ou você é um manipulado por um psicólogo, ou você não tem discernimento espiritual, ou não tem percepção das coisas. Eu vou mostrar aqui. Vamos começar a desmascarar. Ou seja, você que está em casa só tem essas três possibilidades. Se você não entendeu, eu vou voltar. Depois de assistir esse vídeo, só tem essas três possibilidades. Ou você todo esse vídeo, você continuar apoiando esse cara, com todo respeito, ou você é um manipulado por um psicopata, ou manipulado por um psicopata. Você não tem discernimento espiritual, ou não tem discernimento espiritual. Mano, volta. Você fica com qual opção? Calma que tem a terceira. Percepção das coisas. Eu vou mostrar aqui. Vamos começar ou você a desmascarar não tem percepção das esse coisas. Ou você é manipulado por um psicopata, ou você não tem discernimento espiritual, ou você não tem percepção das coisas. Só tem essas três opções, mano, Volta. Só tem essas três opções. Afinal, quem tá falando... é o Malafaia. É o Malafaia, pô. O Malafaia falou, tá falado, né, mano, Volta? É o cara que faz e acontece. É o cara que sabe tudo e ele é o dono da razão, né, mano? Então, assista o vídeo e se você não concordar, é porque você tá errado, que o Malafaia... Pô. Afinal, povo abençoado do Brasil. Vamos nessa. Quarta-feira retrasada, ele convocou uma live de oração. Eu estava desmascarando ele rapidamente convoca uma live de oração porque ele estava sendo perseguido, coloca até o meu nome. O lugar preferido que ele gosta de ficar, lugar de vítima, lugar dos covardes. Ele aparece com cabelo despenteado e cara de choro. Ele nunca apareceu assim. Isso é um papel que ele representa. Para cada momento ele aparece com um papel para mexer nas tuas emoções a fim de te enganar e te manipular. Gente, o que aconteceu sexta-feira, dia 20 de setembro, onde ele declarou de maneira pública e notória de que ele inventou uma farsa com aquela cadeirada que podia sair correndo para o hospital, a farsa da ambulância? Tenha paciência. Se isso aqui é um país sério, ele estava impugnado, ele pedia perdão e saía do jogo. Isso é uma vergonha. Vamos ver um pedacinho dessa safadeza desse farsante? O trânsito já está resolvendo. Você correu assim na maratona do Flamengo? Eu precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava para ir correndo pro hospital. Mano, volta. Qualquer pessoa honesta e de caráter tem nojo dessa farsa e repudia esse farsante, que dirá meus irmãos evangélicos, que temos a palavra de Deus como guia, que diz que a mentira é do diabo. Eu podia mostrar outras farsas dele, mas deixei a cereja do bolo para agora. Vocês vão ver. Antes da cereja do bolo, Malafaia, me permita, o meu tom de ironia no início do vídeo é porque me parece uma certa soberba, né? Com a razão, né? Eu acho que Malafaia e qualquer outro pode ter convicção sobre qualquer pessoa. Agora, tratar as pessoas como idiotas, né, porque pensa diferente, eu acho que é um exagero. Bom, então o Malafaia, ele ataca o Marçal dizendo que o Marçal é um psicopata. E aqui não tem nenhum advogado do Marçal e ninguém é apaixonado pelo Marçal. Mas eu vou reagir ao que eu tô vendo e ao que eu tô ouvindo. E eu tô vendo muita emoção, né? Eu tô vendo muita vontade de impor um pensamento, né? Que eu acho justo, né? Desde que ele tenha coerência. Beleza? Então vamos lá. Marçal é um mentiroso? Opção 1, sim. Opção 2, não. Beleza. Se Marçal é um mentiroso e Malafaia, na palavra de Deus, não compactua com o mentiroso, a primeira pergunta simples e direta e clara é: Nunes é um mentiroso?
Um, sim. 2, não. Eduardo Paes é um mentiroso? Então nós vamos olhar as árvores. Olha a árvore do Eduardo Paes, veja os frutos. Olha a árvore do Nunes, veja os frutos. E veja que esse senhor, Silas Malafaia, se ele está com esse mesmo ímpeto, com essa mesma energia, batendo na Bíblia, na palavra de Deus, e dando essas 3 opções, como ele disse, ou manipulado por um psicopata, ou sem discernimento espiritual, ou não tem percepção ou noção das coisas, não me recordo do terceiro item. Esse critério é o mesmo para o Nunes, por exemplo? É o mesmo para o Paes? Porque aí, cara, eu tenho dificuldade no meu mundo, né? Aqui no meu mundo, pequenininho, eu não sou líder espirituoso, não sou líder de nada espiritual, desculpa, né? Não sou um enviado de Deus, né? Não tem nada disso, né? Sou só eu, um cara que, né? Tô aqui no YouTube fazendo o meu trabalho aqui, sem dever nada a ninguém, né? Então, como que você quer me fazer pensar com essas críticas, com essas observações, se você está apoiando o Nunes? Se você diz que é amigo pessoal do Eduardo Paes? Não consigo entender. Talvez quem está em casa consiga. Se você entende, comenta aí, cara. Eu quero ouvir tua opinião, né? Vamos lá, continuando. Ele faz uma convocação para pastores, sábado, dia 21 de setembro, para hoje, 23, para fazer uma live com pastores. Nessa convocação, ele diz que desde 2001 pertence à igreja evangélica. Vocês vão ver o próprio Pablo Marçal desmascarando ele mesmo. E você vai ver o pastor que ele diz que é pastor dele, desmascarando ele. Preste atenção, por favor, a esse vídeo. A casa dele caiu de vez. Desde 2001, que eu estou na Igreja Videira do Pastor Aloysio. Eu já estudei teologia desde 2001, que eu estou na Igreja Videira do Pastor Aloysio. Eu já estudei teologia. Pablo Marçal é alguém que esteve conosco por muitos anos. Durante 18 anos eu fui seu pastor. Você é evangélico? Não, sou evangélico, sou cristão, não tem religião. Eu sou evangélico, eu me converti com 9 anos de idade. Eu não vou à igreja, eu não sou religioso. Eu já fui, e inclusive eu estudei teologia, eu não vou à igreja, eu não sou religioso. Eu já fui, e inclusive eu estudei teologia, eu não vou à igreja, eu não sou religioso. Eu já fui, e inclusive eu estudei teologia. É uma edição, né, gente? Povo abençoado do Brasil, a piada do ano é dizer que Pablo Marçal é da direita. Quem tem boca fala o que quer. Bom, vamos lá. Mostrou um pastor, eu não conheço a Igreja Videira, não conheço aquele pastor lá, líder da Videira. Mas o que passou no vídeo que eu vi com esses olhos, o que eu ouvi com esse ouvido, foi que o cara disse que ele foi por durante 18 anos da igreja, certo? Se ele foi durante 18 anos da igreja, ele não é mais. Isso. Certo? O Marçal disse que desde 2001 é da Igreja Videira. Então, de 2001 mais 18 anos, 19. Cara, é f... mano. Eu não quero ser advogado do Marçal, cara. Mas esse vídeo, qual é? O Schmash falou o quê? Ele diz que desde 2001 é da Videira, depois tem um vídeo ele dizendo que ele não vai para a igreja, que ele não está frequentando, né? Que ele é cristão, que ele não tem frequentado. Se ele não tem frequentado, bate com o que o pastor falou, que ele foi durante 18 anos e não está indo mais. Isso. Agora, ele é homem de Deus, ele é cristão, ele honra a palavra. Cara, qual é o cargo? É cargo de pastor? É cargo de quê? É cargo de prefeito, eu acho, né? Isso. Tá bom. Então esse cara mentiroso, maligno, né? Que foi da igreja Videira 18 anos, que se converteu, por sei lá, com 9 anos, sei lá quantos anos que ele acabou de falar aí. Desde 2001 vai pra igreja. Pro cargo de prefeito, se isso é importante, ele tá disputando com quem? Com quem? Com Papa Francisco, com quem é? Edir Macedo, com Malafaia, com o líder da Videira, com o líder da Lagoinha. Ele tá disputando com quem? Ah, ele tá disputando com o Nunes. Tá bom, Malafaia. E o Nunes? E o Boulos? Cara, eu não tô entendendo, cara. O ataque é direcionado, né? Só pra... Não, mas eu não tô entendendo tem... o tom da crítica e os argumentos da crítica ao cargo de prefeito. Cara,
Marçal pode ser um grande filho da p. Não tá em jogo isso aqui. O que tá em jogo é um vídeo feito pelo Malafaia, editado por ele, e eu tô reagindo aos argumentos, né? Que me parece emocionados e fracos, né? E fora de conexão com o que está sendo discutido, que é a Prefeitura de São Paulo. Agora, se eu não concordar com ele, ele só deixou aquelas 3 opções iniciais, né? Isso. Manipulado por um psicopata, vazio espiritualmente, sei lá, sem discernimento espiritual, Sem discernimento. ou, sei lá, um burrão, né? Infelizmente, né? Porque o senhor é o dono da razão, né? Então, vamos lá. O que prova você ser alguma coisa não é o que você diz, são seus atos, suas atitudes Concordo. e sua história. Eu vou submeter Pablo Marçal a um simples Totalmente. teste para você saber se ele é da direita ou não. Vamos lá? Nos últimos 5 anos, o maior embate nosso é ideologia de gênero. Essa praga que quer crianças em escola. Quando é que você viu um vídeo de Pablo Marçal contra isso em 5 anos? Lugar nenhum. Outra. Ano passado, PL 2630, PL da censura, Lula, toda a esquerda e Alexandre de Moraes queriam aprovar esse lixo. Foi uma guerra. Mobilizamos gente para poder pressionar deputados. Onde é que estava Pablo Marçal? Qual é o vídeo que ele fez? Qual a mobilização que ele fez na rede dele? Nenhuma. Quer ver outra? 25 de fevereiro desse ano, a mega manifestação na Avenida Paulista. Onde é que ele estava? Escondido em algum lugar, porque lá não estava. 21 de abril no Rio de Janeiro, a grande manifestação, também não estava. 7 de setembro desse ano, chegou no final para lacrar. Por que ele chegou no final? Porque ele sabia que a manifestação era para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes e denunciar os seus crimes. E outra, em 2 anos, não tem uma palavra de Pablo Marçal contra Alexandre de Moraes. Esse é o cara da direita? Mentira. Tá reprovado. Agora, preste atenção o que ele fala sobre essa questão de impeachment de Alexandre de Moraes. Preste atenção. Porque essa é uma pauta prioritária da direita, o impeachment de Alexandre de Moraes. Não, da direita não, isso é do Bolsonaro, do Malafaia. Porque essa é uma pauta prioritária da direita, o impeachment. Ó, cara, sobre parte de igreja, né, líder espiritual, eu tô aqui comentando política, né? Analisando as críticas em torno da política. O Malafaia elencou um monte de coisa onde estava Marçal em vários episódios, né? Para saber se ele é de direita ou não. Volto a dizer, cara, os argumentos são fracos, pouco convincentes. E aí, cara, a soberba precede a queda. O camarada, no auge da experiência dele como líder espiritual, religioso, com a influência política que ele tá numa soberba em torno do nome dele, da força dele, da forma como ele consegue conduzir pessoas pro pensamento dele, que ele tá colocando argumentos fraquíssimos para descredibilizar um candidato quando ele tá apoiando um outro que não preenche nenhum dos requisitos que ele tá criticando. Então vamos lá. O que Nunes pensa sobre linguagem de gênero? Sobre ideologia de gênero? Linguagem neutra? Aonde Nunes estava no 7 de setembro de 2021? Aonde Eduardo Paes estava? Nessas pautas da direita? E por que você apoia o cara, meu irmão? Por que tu é amigo pessoal do cara? Né? Você não me deve satisfação, você nem sabe quem eu sou, né? Eu também não te conheço pessoalmente, né? Não tivemos, né? E provavelmente nunca teremos esse contato. Agora, cara, botou um vídeo na internet, julgou a capacidade intelectual das pessoas, né? Trata todo mundo como um idiota, como gado, quando na verdade o que você tá querendo num vídeo desse é um rebanho só pra você, pô. Só que assim, os argumentos e aonde você escolheu pra colocar os seus argumentos, cara, é uma eleição que o povo vai ter que sair de casa e ir lá e apertar. Ou 28 do Marçal, ou 15 do Nunes, ou 50 do Boulos, pô. Se os seus argumentos é decisivo para decidir não votar no Boulos, no Marçal, perdão, esse mesmo eleitor que tá te ouvindo, ele vai ter que olhar pro Nunes e identificar isso no Nunes para apertar 15, pô. Ou no Boulos. Você consegue mostrar isso para as pessoas? Então, qual é a ideia? Qual é a ideia? É vaidade? É pessoal? Aí, cara, não vai ter credibilidade e talvez por isso muita gente tem criticado o Malafaia, né?
E eu não tive outra opção, outra saída, a não ser mais um que tá criticando, porque o que eu vi aqui não dá para levar a sério, não dá para relevar e aumentar a capacidade crítica em nada. Então, para fechar, somente para fechar, essa parte final do vídeo aí. O impeachment Essa é do uma Alexandre pauta, de não, da Moraes. direita não, isso é do Da Bolsonaro, direita. do Malafaia. Porque essa é uma pauta prioritária da direita. O impeachment Essa é do uma Alexandre pauta, de não, da Moraes. direita não, isso é do Da Bolsonaro, do Malafaia. Quer dizer que o impeachment de Alexandre de Moraes é coisa de Malafaia e Bolsonaro. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma afronta, é um deboche a todo mundo que pertence à direita. Bom, ó, se é um afronte, um deboche a todo mundo que pertence à direita, eu não posso falar para todo mundo. Mas, vamos lá. Impeachment do Alexandre de Moraes resolve o problema do Brasil? Resolve a sacanagem da merenda do Nunes? Resolve a sacanagem do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro? Do Eduardo Paes? Resolve? Resolve a situação dos hospitais? Resolve essa roubalheira que tem aí? Resolve você essa imprensa dominada? Esse sistema resolve? Então, não resolve. A questão não resolve. Antes de 2019, antes de começar essa treta com Alexandre de Moraes, essa guerra, praticamente vocês chamaram o cara pra briga, o cara foi, botou todo mundo no bolso ou atrás da grade, com o rabinho entre as pernas, e no final o cara continua lá do mesmo jeito. E aí? Só tô vendo gente esperneando. Direita não é Malafaia, Bolsonaro, fulano, ciclano, Marçal, não, pô. A questão é... Isso, de fato, não é uma pauta da direita. Não resolve os problemas da direita. É uma confusão. É um problema que, de fato, eu não tenho tranquilidade para falar. Eu posso ser vítima, eu posso estar no inquérito que eu nem sei. Pode chegar amanhã de manhã, quando eu chegar em casa, 6 horas da manhã, ter uma operação policial de uma coisa que eu não sei. Pode, esse é o Brasil atual. Agora, quem foi para esse embate? Quem chamou esse Brasil atual? Quem começou? Fui eu? Foi a direita ou foram vocês como líderes? Então, irmão, não traga para a população o que é problema de vocês. E quem deveria resolver são vocês. São vocês que deveriam resolver. Quando tiveram os abusos e continua tendo, quando tiveram as prisões, é vocês que tinham que ir lá e bater, ó, e falar, ô, é com a gente. Prende a gente, então. Fosse para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, fazer oposição como exilado político. Quem foi? Ninguém? Ué, o cara da Venezuela meteu o pé para Espanha. E no Brasil? Qual é o grande político exilado? Então, assim, eu não estou entendendo. Não entendo, de fato não entendo. Se você for muito emocionado e se você não concordar com nada comigo, deixa a tua crítica, não tem problema. Eu acho que eu te dei elemento suficiente para você entender o meu pensamento, né? Isso não faz de você um burro, nada disso. Você tá certo, tá com a tua razão. Eu não vou cometer o mesmo erro que o Silas Malafaia, né? Mas é isso que eu tenho para contribuir. Bom, Mano Volta, e aí, vamos pro próximo? O que você achou do Silas Malafaia? Bom, a fala é equivocada, né? Como você botar ali quem apoia o Marçal, enfim, numa caixa ali. Pegou um vídeo com algum... Ele não pegou um grande trecho para poder fazer algumas pontuações. Ele pegou pontos bem específicos, né, para poder atacar o Marçal. Agora, sabe-se lá, a troco de quê? Como você falou, ele apoia o Eduardo Paes, né, no Rio, e o Nunes. Então, assim, talvez se ele acha alguma incoerência do Marçal, ele também deveria ver alguma coisa para poder falar dos candidatos que ele apoia. Mas aí, como eu citei ali, né, foi algo direcionado, é algo para tentar tirar voto. Eu não sei qual a intenção dele com essa fala, mas ele sabe que o Marçal tem bastante seguidor, né? Então, com isso, ele vai tomar bastante hate, né? Cara, numa questão pessoal, talvez os argumentos dele são válidos, entendeu?
numa questão religiosa, na Sim. bolha ali, é válido. Não é válido na disputa da prefeitura. Isso, Concorda? concordo. Até porque os concorrentes, de um lado Nunes e do outro lado Boulos. É simples assim. Certo? Você bem falou, ele não está concorrendo a uma vaga de, enfim, pastor, com papa, enfim, algo, é uma prefeitura. E não é também da igreja do Malafaia, ele não tem que se meter nisso daí. Não, o outro, ele declarou apoio ao Nunes. E ele fez esse critério, ele olhou essas questões com o Nunes. Bom, vamos lá. Braddock Show repercutindo toda essa polêmica. Vamos ver o que os caras têm a falar. Com a participação do Marçal. Vamos nessa. Combinado. Eu tenho uma pergunta um pouco mais delicada. Combinado. Eu tenho uma pergunta um pouco mais delicada, mas antes eu queria uma pergunta bem objetiva. Você mencionou o Rio de Janeiro aí, meu saudoso Rio de Janeiro e destruído Rio de Janeiro. E mencionou o Silas Malafaia, que está muito próximo do Bolsonaro na questão toda do Alexandre de Moraes, mas quando o assunto é Rio, ele não tem defendido o Ramagem. Ele parece que aceitou já que é o Duda Paz mesmo que temos. O que você acha disso? Ele recebeu, não sei se foi ele ou foi outra Assembleia de Deus, mas eu vi a notícia que uma Assembleia de Deus recebeu R$1 milhão do Paz, né? E com R$1 milhão tem que ficar calado mesmo. Eu comecei a campanha hoje, eu acho que eu vou tirar um dia para ir lá ajudar a levar o Ramagem para o segundo turno e a gente virar essa eleição lá. Todo mundo tem me perguntado de São Paulo, quem que você quer disputar no segundo turno? Eu quero disputar com o Paz, junto com o Ramagem, que aqui em São Paulo não tem margem para segundo turno. Eu vou ajudar o Ramagem, quem é do Rio de Janeiro já ouça o meu recado. Vai por mim. Políticos e fraudas devem ser trocados pelos mesmos motivos. Essa de Queiroz mandou esse recado para você. Tire o Paz daí. Tire a paz do Paz. Porque o Rio de Janeiro só tem a desandar se você não der esse recado. Coloca o homem aí que é polícia. Coloca o homem aí que, de fato, pode alterar completamente o rumo dessa cidade. E eu vou declarar aqui publicamente o meu apoio ao Ramagem. Já que o Silas, ele não participa de eleição no primeiro turno, só atrapalhando, né, irmão? Para atrapalhar, você participa, né? Mas para ajudar, eu acho que ele não tem coragem. Ele não é o homem que tem essa intrepidez toda para assumir a postura de ajudar o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, que inclusive está lá rejeitado e jogado. Eu estou com você, Ramagem. Aqui publicamente começa a campanha Marçal para Ramagem aí no Rio de Janeiro. Paulo, tudo bem? Esse vídeo aqui... Bom, esse cara é muito bom, gosto muito da opinião dele. Vamos ouvir o Rafael Bittencourt. Mas antes, o Marçal faz uma insinuação, né? Que o Silas recebeu 1 milhão. Primeiro que 1 milhão não é nada, né? Comparado a um potencial de uma Assembleia de Deus, né? 1 milhão é bom pra você, mas sei lá, talvez num culto de domingo aí, né, cara? Um domingo de casa cheia, ou, né, com vários cultos, já faz um dinheiro desse e outra coisa, cara. Com o poder da igreja liderada pelo Silas e o poder do Eduardo Paes, essa cifra seria muito maior. Então eu não sei qual o fundamento, se tem de fato. Se tem, tá errado. E se tiver, eu acredito que tenha muito mais que isso, que 1 milhão para esses caras aí é troco, né? E aí o Marçal, né, cara, rebate e tal, mas tu vê que ele, né, no ataque, ele tira uma ironia, né, e tal, e chama de irmão, e cita o apoio ao Ramagem, né, nós já repercutimos tudo isso, e questiona, né, por que ele apoia o Eduardo Paes. Agora vamos ouvir Rafael Bittencourt, sempre com boas opiniões, sensato, tenho gostado muito de escutar ele, então vamos nessa. Ele é muito importante, é extremamente importante, e eu não vou fazer uso da minha autoridade enquanto sacerdote cristão, enquanto pastor, mas farei uso do domínio enquanto pesquisador, ou seja, dos assuntos que eu domino pesquisando, enquanto escritor. Escrevi um livro recente para vocês sobre quem matou Jesus, os políticos, como a política na época de Jesus tentou silenciar o salvador da humanidade, porque o seu discurso, a sua pregação, assim como de João Batista, feria o status quo. Feria a estrutura de poder político que se transferia para o social, certo? A estrutura de poder, que era o combinado, que é aquele conluio gostoso entre líderes religiosos, sacerdotes, a voz de Deus na terra, certo? O poder político de fato, que era Roma, e todos aqueles que aspiravam ao poder. Cada um comia um pouquinho do bolo, e todo mundo ficava feliz, acabando com os dissidentes. Era assim que saduceus e fariseus operavam, juntamente contendo os herodianos, contendo os zelotes, contendo os sicários e todos os outros grupos rebeldes que buscavam tirar o poder romano dali. E Roma gostava disso, porque Roma estabelecia aquela
paz, negligência salutar, desde que vocês paguem os impostos para Roma, nós permitiremos que vocês exerçam a fé de vocês, essa fezinha de vocês aí. Roma agia desse jeito, ok? Então preste atenção, porque nós estamos neste ponto aqui no Brasil, hein? Vamos lá. Preste atenção nos dados estatísticos que eu vou citar para você. Se tem algum cristão evangélico aqui, pentecostal e neopentecostal, compartilhe esses dados, esses números, esse vídeo. Por que estão atacando tanto o Pablo Marçal em São Paulo? Um critério é o balizar para atacar o Pablo Marçal. Um critério. Ele não é cristão evangélico de verdade. Ele não é um cristão evangélico genuíno. Será que este é o critério de verdade, gente? Será que nosso argumento será tão falho e tão pequeno assim, tão baixo assim? Não precisa ser para mim, que sou historiador, sou pesquisador, escritor. Não precisa ser para mim, não. Para qualquer pessoa. Será que vão usar um critério tão baixo assim? Nivelando o entendimento das pessoas que seguem estes líderes tão por baixo? Vai nivelar o entendimento das pessoas assim? O nível intelecto da audiência tão por baixo assim? As pessoas não têm a memória tão curta assim não, gente. Por quê? Se o critério, preste atenção nisso, se o critério cristão evangélico genuíno praticante for o sine qua non mais importante, vital para se eleger um político, na eleição passada para presidente, os mesmos pastores que deram púlpito para Bolsonaro, que fizeram jejum por Bolsonaro, que fizeram live por Bolsonaro, que fizeram caminhada profética por Bolsonaro, jamais deveriam fazer. Por quê? Bolsonaro xinga palavrão, Bolsonaro é católico apostólico romano, e Bolsonaro era bem áspero em muitas vezes. Eu entendo tudo isso. Entendo tudo, por filosofia política, por estudar o tema. Eu entendo perfeitamente, porque ele falava daquele jeito, atuava daquele jeito. Agora, ele era um cristão evangélico genuíno? Pá, vamos parar de antagonismo. Não é verdade. Por favor, nossa audiência não é tão rasa assim, em termos de entendimento. O povo vai lembrar. Por que, então, apoiavam Bolsonaro? Porque ele representa... Cara, olha como é bom você escutar um camarada que tem compromisso, né, com o trabalho dele, um camarada coerente, um camarada preparado, né? Acompanha lá o canal do Rafael Bittencourt, eu conheci há pouco tempo, tá batendo quase 1 milhão. O cara é pastor, o cara acabou de escrever esse livro. E o que ele faz, cara? Ele é apoiador do Bolsonaro, ele tá apoiando o Marçal. Ele só tá sendo coerente com os fatos, né? Então, desde quando o Bolsonaro é modelo de evangélico, de homem de Deus, né? Conhecedor da palavra, com histórico na palavra, que o Silas está cobrando do Marçal? Então, excelente observação e reflexão do Rafael, cara. Mais uma vez. Vamos lá. Uma causa. A causa contra a ideologia de gênero, a causa contra a perseguição cristã, a causa contra a ideologização de jovens nas escolas, a causa contra o politicamente correto, a causa contra a censura, a causa contra a destruição da família. Ele representa essas vozes que tentam gritar diante da pressão global da Agenda 30, etc. Contra a família, contra os nossos valores, contra a nossa fé. Correto? E por que agora estes mesmos critérios não estão sendo utilizados para apoiar o Pablo Marçal? Pablo Marçal não é um modelo de cristão perfeito evangélico? É óbvio que não. Eu não estou elegendo um sacerdote. Eu não estou indo fazer parte da igreja dele. E não é um modelo de cristão perfeito para mim. Mas por que eu deixaria de apoiar alguém que diz abertamente em cadeia nacional e ao vivo qual é o seu modelo de político? José do Egito. Qual é o seu exemplo a ser seguido? Jesus de Nazaré. O que você vai fazer nas escolas? Eu vou acabar com a ideologia de gênero. Eu sou contra o abor, sabe? A retirada dos pequenos. Eu sou a favor da família tradicional. Eu sou contra todos os princípios que afrontam a fé cristã. Eu sou a favor da liberdade do indivíduo. Eu sou contra a censura nas redes sociais. Meu Deus, se essa pessoa não for o exemplo, pelo menos de proposta política e de compatibilidade de princípios que a igreja cristã evangélica, pentecostal, neopentecostal, históricas, tradicionais, defendem, eu não sei mais o que é. Exato. Não estamos falando se essa pessoa vai falhar, vai errar, vai pecar. Se essa pessoa xinga palavrão, não, problema dele. Se ele quer se comunicar desse jeito e que para ele isso transmita que a língua dele não será controlada por alguma dominância cultural ideológica utilizando o normativo gramatical ou linguístico. Isso é problema dele. Eu não xingo palavrão, vocês nunca vão me ver xingando palavrão e nunca vão me ver aqui gritando e ofendendo ninguém. Mas o critério tem que ser o mesmo. Então os pastores que hoje estão atacando o Marçal não estão olhando para os dados e para os números, ou talvez estejam olhando e vocês não perceberam. Talvez isso daqui prove que eles vão perder o cabresto do povo. Ou seja, eu vou deixar de ter a proeminência no pensamento evangélico. Eu vou deixar de ser o líder que dita quem é A, B ou C para a política do Brasil. Agora escute isso daqui, cristãos evangélicos. Eu escrevi um livro, como eu falei para vocês no começo,
Quem Matou Jesus? Os Políticos. Vocês devem ler esse livro. Com muito carinho eu falo, tá? O link tá aqui embaixo para vocês. Preste atenção no que eu vou colocar para vocês na tela agora. E aí vocês compartilham para todo mundo. Eu falei que seria rápido e objetivo. Olha isso aqui. Vamos lá. Eu que critiquei todos os argumentos expostos pelo Silas Malafaia há pouco. Tem como eu criticar um camarada desse? Tem como pausar o vídeo para criticar os argumentos de um camarada desse? É isso que a gente precisa, cara. Então a gente precisa se alimentar de coisas, né, com coerência, capazes de provocar na gente um raciocínio, né, cara? Uma reflexão coerente da vida, porque o que reina na política é hipocrisia, é falsidade, né? É querer manipular as pessoas. O camarada botando os argumentos desse, ele tá manipulando quem? Agora o outro, com uma edição montada, bem estruturada, bem roteirizada, entendeu? Pra que você se convença do argumento dele, pô. Isso aí... Um cara de líder religioso, um cara como o Malafaia, da unção, enviado de Deus? Vamos. Duas pesquisas. Primeiro, uma da IPEA e outra da USP. A USP que se inclina à esquerda totalmente, mas o Instituto de Pesquisa ligado à USP apresentou alguns dados pra gente. Até 2000, presta atenção nisso, o IPEA disse, e a USP corroborou com esse dado, confirmou, contribuiu com esse dado, pesquisa do IPEA. Até 2032, os evangélicos, pentecostais e neopentecostais, aqui, gente, eu não estou dizendo que este número é também qualitativo, estou falando só de quantitativo. Não está tendo qualidade na abertura de igrejas evangélicas, nós sabemos disso, porque as anomalias teológicas estão aí, explodindo, né? Cheio de profeta do Pix na internet, cheio de herege aí na internet, explodindo. Então, não estamos falando de qualidade de abertura de igreja e de novos pastores, de novos líderes. Estamos falando de quantidade. Até 2032, nós seremos, eu estou me colocando enquanto pentecostal, nós, pentecostais e neopentecostais, segundo dados estatísticos, seremos a maioria da população brasileira. Talvez para você dimensionar, o que a Europa demorou 500 anos para se tornar cristã, de modo geral, incluindo todos, o que a Europa demorou 500 anos, nós demoramos décadas. Olha a proporção disso, olha o poder disso de transformar a mentalidade, salvar pessoas, transformar inclusive questão de posicionamento político e ideológico, questão de ensino. Presta atenção nisso, irmãos. Isso é muito importante. Segundo o IPEA, e isso é corroborado pela USP, é confirmado, ratificado pela USP, pesquisa da USP. Os evangélicos representam 52% em termos de cristãos no Brasil, 52%. Em 2032, seremos a maioria da população brasileira. Olha o poder que isso é. Ser o líder destes, falar em nome destes, é status, é poder, é autoridade, são favores, você tem muitos apadrinhados. Então preste atenção. Por que estão atacando hoje o Marçal, amanhã pode ser o Rafael, amanhã pode ser qualquer outro, que se coloca como um líder independente que pensa, que pode não ser um modelo de pastor e cristão. Eu estou criando situação hipotética, mas é um político que comunica com os meus princípios e meus valores. E se eu já utilizei este critério, comunicar com os meus princípios e os meus valores, um critério para escolhê-lo como um candidato ideal para representar a voz dos evangélicos, automaticamente tem um aqui, então eu preciso apoiar. Eu não posso fazer isso no passado e hoje eu não faço. Por quê? Por coligação, por esquema político, por ter algum favor. Enfim, eu sei lá, por conflito ideológico, por conflito teológico. Não posso, porque o outro cara nem era crente, eu dei o púlpito, fiz jejum, fiz oração por ele. Então tem alguma coisa errada. Agora, guarde isso aqui que eu vou te dizer. Sabe quantas igrejas evangélicas se abrem no Brasil por dia? Sabe quantas igrejas evangélicas? Cerca de 17 a 19 igrejas evangélicas neopentecostais se abrem por dia. Um político olha para isso, ele vê só um número. Eu vejo outras coisas. Eu vejo a chance de mudar o país, a chance de salvar pessoas, a chance de curar famílias, de restaurar casamentos, eu enquanto sacerdote, enquanto ministro cristão, ok, meus irmãos? Agora, um político olha para isso e vê número. Ele vê o quê? Cabo eleitoral, ele vê eleitorado, ele vê base, ele vê a chance de ser a voz deste número. Então preste atenção, tem muita coisa em jogo que nós deveríamos olhar para a eleição de São Paulo e perceber, meus irmãos, que embora Marçal ele possa errar, ele possa pecar em algum momento, nós não estamos olhando para um candidato de uma eleição municipal, pegando ele como modelo de crente, como modelo de cristão. Mas se os valores dele tocam diretamente, se conectam diretamente ao que nós pregamos, a nossa fé,
entendendo que daqui a 8 anos nós seremos a maioria expressiva da população brasileira, nós precisamos de tais representantes. Marçal tem muita coisa para amadurecer em termos de globalismo, Marçal tem muita coisa para amadurecer em termos de declarações que ele já fez se comunicando com seus alunos, seus mentoriados, né, contra a igreja, que ele já deu declaração, está sendo utilizado contra ele por infantilidade, por afã, certo? Para poder tentar, de certo modo, lacrar com a sua base. Ele errou nisso? Errou. Mas quem não erra? Quem ainda não vai amadurecer? Quem aí está pronto? Ninguém está pronto. Todo mundo está brilhando um dia mais que o outro como a luz da aurora. Então, nós estamos escolhendo políticos. E tem pastores querendo que você olhe para um político como um pastor. Político é político. Se ele tem abertamente declarações a favor dos nossos princípios, dos nossos valores, e do que nós pregamos, e do que nós comungamos, o mínimo que eu tenho que fazer é apoiar esse cara. E, para mim, um fator decisivo é, se todo o sistema está contra ele, se a mídia está contra ele, eu estou com ele, não importa quem seja. Se a mídia está de um lado, eu estou do outro. Se os globalistas mandam fazer uma coisa, eu faço o oposto. Eu já aprendi, essas são as minhas máximas aqui no canal. Eu vou parar por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o link, inclusive, do livro aqui para vocês. Um abraço, que Deus abençoe. Cara, só faltou desenhar e pintar de colorido, mano. Que vídeo bom, que camarada, meu irmão, sensato, coerente. Cara, bom comunicador. Parabéns, cara. Um prazer poder ouvir o Rafael Bittencourt. Vai lá, acompanha ele no YouTube aqui, deixa a tua inscrição. E ele resumiu de forma bem simples, com uma capacidade absurda, esse cenário e esse ambiente de liderança evangélica, de liderança, líder espiritual envolvido na política e apoiando, né? No fundo, cara, o que se trata é o seguinte: todo mundo abraçou o Bolsonaro, pegou o Bolsonaro e pintou o Bolsonaro como homem de Deus, né? E eu não vou julgar se ele é ou não é, né? Mas as críticas que jogam sobre o Marçal não jogaram sobre o Bolsonaro, né? O Marçal é casado, ele não foi divorciado, né? E a palavra diz, né, que o casamento ele é um só, né? Então, entre Marçal e Bolsonaro casou várias vezes, né? O Marçal cresceu na igreja, né? Pô, lá atrás e tal, e beleza, vamos lá. Mas, volto a dizer, o que faltou do Marçal nesse episódio foi um arrependimento, né? Nítido, assim, uma demonstração de arrependimento. Me arrependi, Deus me perdoou, mudei minha vida. Já falei sobre isso várias vezes, né? Estamos aí na véspera da eleição, acho que eu não preciso ficar prolongando esse assunto. Agora, e o Nunes? E o Boulos? É isso, cara. Não é aquela ideia, não estamos aqui falando daquele caso onde, assim, fulano roubou o dinheiro da merenda, e fulano de tal, que roubou o dinheiro da saúde. Não é isso. Não é o que rouba menos, não é o menos pior. A questão é valores bíblicos, conduta pessoal, né? Frutos dessa árvore. Você tem que olhar para o Marçal, olhar para o Nunes, olhar para o Boulos e decidir. São 3 opções. Dia 6 de outubro tá aí. Quem você escolheu, né?